Vamos iniciar agora a parte da nossa videoaula, tá, do Word 2010, onde eu vou comentar, tá, os comandos principais de cada menu, né, e alguns ícones, né, alguns botões. Então é o seguinte, lembrando assim que no Word, cada menu que você clica, cada menu ou guia, né, porque eles pode chamar de menu ou de guia, cada nome. Então cada menu ou guia que você clica, ele vai te dar uma nova barra, né? E essa que é a parte que geralmente traz uma dificuldade na hora da prova. Então o difícil geralmente é você saber em qual menu que está localizado um determinado comando, ok? Então agora vamos aqui para a nossa tela. Então lembrando o seguinte, ó, aqui cada menu que você clica ele vai te dar uma lista de comandos. Então, por exemplo, aqui nós temos o menu arquivo. Então no menu arquivo ele te dá uma lista de comandos. Da mesma forma é essa página inicial, guia inserir, né, guia ou menu, né? Então layout da página, referências, correspondências, tá? Revisão, exibição, tá? Então o nosso programa aqui vai até a exibição. Ok? Então as canetas aqui, então as canetas só é devido a um recurso adicional que eu estou usando aqui a parte, né? Mas de qualquer maneira, então o editor de texto vai até a guia exibição. Então lembrando, cada menu que você clica, ele vai te dar aqui uma lista de comandos. Aqui é o seguinte, ó. Vamos aqui primeiro no menu arquivo. Então no menu arquivo, ele vai te dar uma lista de opções. Por exemplo, então aqui nós temos os comandos salvar, salvar como, tá? Então lembrando que salvar é só para salvar o arquivo, tá? Então se o arquivo já estiver salvo, ele vai salvar direto, né? Agora, se o arquivo não estiver salvo, você vai perceber que ele abre antes uma caixa de diálogo. Aqui, por exemplo, esse nosso arquivo já está salvo. Está aqui com o nome, ó, questões complementares civil técnico. Então, como esse arquivo já está salvo, se você clicar no disquete para salvar, salva direto, né? Mas se fosse um arquivo novo, um exemplo aqui, ó. Então aqui é um arquivo ainda não salvo. Então um arquivo ainda não salvo, se você clicar para salvar, ele vai ter que abrir antes uma caixa de diálogo, né? Como essa aqui, ó. Então, fechando. Ainda aqui no menu arquivo, então nós temos também aqui os comandos de salvar como. Então salvar como, lembrando que ele só salva uma cópia do arquivo, né? Então se esse arquivo aqui já está salvo, e você vai no salvar como e salva ele com outro nome, então você vai perceber que vai continuar existindo esse arquivo anterior e o arquivo atual. Então salvar como, ele salva, não é o original com outro nome. Então salvar como na verdade é uma cópia, né? E abaixo nós temos aqui também os comandos de abrir, que é para abrir um arquivo, né, que você já tem salvo. Temos aqui também o comando de recente. Recente é só para exibir quais são os últimos arquivos que você acessou, né? Os arquivos recentes. O comando novo, que é para criar um novo arquivo. E aqui nós temos também a questão do imprimir. Lembrando que o imprimir, ó, se você tenta imprimir pelo menu arquivo ou usando o atalho que é Ctrl P, ele vai abrir antes uma caixa de diálogo, né? Quando é imprimir, tá? Pelo menu arquivo ou pelo Ctrl P. Agora, se você tenta imprimir, tá? Mas o imprimir, vamos sair dessa caixa aqui, ó. Ó, se você tenta o imprimir do botão, porque aqui também tem o botão de imprimir. Só que o imprimir do botão, você vai perceber que ele vai imprimir direto. Ele manda direto para a impressora. Agora, se você quer abrir uma caixa, então tem que ser ou pelo Ctrl P ou pelo menu arquivo, né? Então antes ele vai abrir uma caixa de diálogo. Beleza, então aqui no menu arquivo, né, já comentamos aqui os comandos principais. Da mesma forma, então, vamos fazer aqui com os outros menus, né? Então, com os outros menus. Aqui é o seguinte, ó. Aqui na página inicial, então, clicou na guia página inicial e ele mostrou toda essa barra aqui, ó. Tá? Então, nessa guia página inicial, ele colocou tudo que ele acha que tem a ver com início. Vou abrir aqui um outro arquivo para a gente pegar como exemplo. Então, aqui na guia página inicial, temos aqui, por exemplo, os comandos de recortar, copiar e colar. Temos aqui também o comando do pincel, né? Lembrando que o pincel, a função dele é copiar a formatação. Então, exemplo, se você seleciona aqui uma área que está formatada e clica no pincel, então o pincel copiou essa formatação. Então, a área que você clicar ou selecionar, ele vai passar a formatação, né? Então, a função do pincel é copiar a formatação. Temos aqui também a área de transferência. Aí aqui ao lado, então, você pode até clicar, ó, para abrir a área de transferência. Só que lembrando que a área de transferência armazena as últimas 24 seleções que você copia ou recorta. Então, ó, se você seleciona uma área, recorta, copia outra área, e assim vai indo. Então, tudo que você copia ou recorta, ele manda para a área de transferência. Por mais que seja de outro programa, né? Então, por mais que você pegue aqui um conteúdo que está em outro programa, aí você copia ou recorta, tá? Então, o que você copiar ou recortar aqui, ele vai mandar
para a área de transferência, né? Então tudo que você copia ou recorta, ele manda aqui para a área de transferência, tá? Então não é só coisa do Word, não. A vantagem é que na hora de colar é só você clicar onde você quer e ir escolhendo, né? O que você quer colar. Então você vai escolhendo e ele já vai colando no documento. Então a função dessa área de transferência é armazenar as últimas 24 seleções. Aí a vantagem é que na hora de colar, então você pode colar uma das últimas 24 seleções que você copiou ou recortou. Agora, se você não estiver visualizando a área, na hora de colar, você só vai colar a última seleção, né? A última. E com a área de transferência aberta, então você pode escolher uma das últimas 24. Ok? Fechando aqui a área. Agora, sobre esses outros ícones aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos o botão de negrito, itálico, sublinhado, né? Aqui nós temos a opção de tipo de fonte, tamanhos de fonte, tá? Temos aqui o taxado, né? Que é só para riscar o texto. Então, se seleciona a área e clica no taxado, ele vai só riscar esse texto, né? Temos aqui também alguns comandos. Vamos só desfazer aqui um pouquinho. Ó, temos aqui alguns comandos, por exemplo, ó, subscrito. Então, subscrito é que vai deixar pequeno só aqui embaixo, né? E temos também aqui o sobrescrito, que é para deixar pequeno só aqui em cima. Temos aqui também o de aumentar fontes, né? Aumentar fonte ou diminuir fonte. Temos também aqui o ícone de realce, que é esse AB com marcador. Realce é só para marcar o texto, né? Então, esse aqui seria o nosso marca-texto. Temos aqui também recursos aqui, ó, nesse azão e esse azinho, que é recurso de maiúsculas e minúsculas. Então aqui você pode decidir colocar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, né? Só a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, ou a primeira letra da frase em maiúsculo, ou inverter, né? E assim ainda. Então esse aqui é o recurso de maiúsculas e minúsculas. Temos aqui também o limpar a formatação, tá? Que ele só limpa aquela formatação de fonte, tal, que você usou aqui, né? Temos aqui também o comando de cor da fonte, né? Então só para mudar a cor da fonte que você vai utilizar. Alinhamentos aqui, de alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita. E lembrando que para alinhar um parágrafo, se for para alinhar só um parágrafo, não precisa obrigatoriamente selecionar não, tá? Todo o parágrafo não. Tudo bem que se você chegar a selecionar todo o parágrafo, ele vai conseguir alinhar, tá? Mas de qualquer maneira, basta você clicar, né? Então só de clicar no parágrafo, alinhamento, ó, isso você já faz, né? Tá? Então só de clicar, lembrando que você já consegue efetuar alinhamentos. Então, para alinhar parágrafo, aqui nós temos também as opções aqui de marcadores de numeração, né? Então, marcadores aqui você pode escolher qualquer tipo. Também tem a questão aqui de numerações, né? Também qualquer tipo de numeração. Temos aqui ao lado a questão de aumentar recuo, que é afastar o parágrafo inteiro à direita, ou diminuir recuo, né? Que é para jogar para a esquerda. Temos também aqui espaçamento entre linhas, né? Ok, então espaçamento entre linhas. E alguns recursos também, como esse comando aqui de localizar, né? Que é só para localizar uma palavra no texto. Beleza? Então, na guia página inicial, esses são os comandos que são principais. Aí nós temos aqui também na guia inserir. Na guia inserir alguns comandos que são bem utilizados. Tipo, inserir tabela. Tá? Para você inserir qualquer tabela aqui. Agora, só uma observação, era, mesmo sendo uma tabela normal do Word, tem como você efetuar um cálculo. Até porque, ó, se você tem aqui alguns números, mas aí você quer calcular. Aqui, por exemplo, você quer colocar a soma dessas células aqui de cima. Então você pode calcular. Basta você pedir aqui, ó, para inserir, né, uma fórmula. Então, já que você tem aqui uma tabela, tá, tem a tabela, então você pode nesse momento aqui inserir uma fórmula. Então eu vou aqui no comando de fórmula e posso inserir a função de soma. Aqui vai somar as células acima. Mas se você quiser outras funções, tem aqui outras funções, máximo, mínimo, média, né? Mas nesse momento, ó, vamos só fazer uma soma das células acima. Então, mesmo usando a tabela normal do Word, tem como efetuar cálculo, né? Então, para efetuar cálculo, não é só no Excel, não. Beleza? Então, aqui inserimos a tabela. Agora, ainda no menu inserir, temos aqui a opção de inserir hiperlink, né? Então, inserir hiperlink é quando você quer clicar em um determinado trecho aqui e quer que ele direcione para outro. Um exemplo, você quer clicar aqui, ó, você quer clicar na palavra material e quer que ele seja direcionado a um outro local. Então, basta você selecionar e pedir para montar hiperlink.
que aí vai abrir aqui uma caixa e você escolhe para onde direcionar. Então, hiperlink significa que você vai clicar nesse trecho e vai direcionar para outro local. Então, qual é esse outro local? Você vai ter que escolher aqui, ó. Um exemplo, pode ser para um site, que nem ele te deu a ideia. Se for para um site, é só a gente digitar o endereço do site aqui. Pode ser para outro arquivo. Se for para outro arquivo, ó, você escolhe aqui qual é o arquivo. Que aí, se você clicar nessa área, então, ele vai abrir esse arquivo, né? Vamos escolher outra área aqui, ó. Hiperlink novamente. Então, além de ser para um site ou para outro arquivo, também pode ser para outra parte do mesmo documento. Tá? Então, eu quero que direcione para esse topo A2. Então, se eu clico ali, então ele vai direcionar para esse topo de A2. E assim vai indo. Então, hiperlink é a forma de você clicar em um determinado local e ele direcionar para outro. Então, é errado ele falar para você que hiperlink direciona só para site, né? Então, pode ser para site, para outro arquivo, para outra parte do mesmo documento, para um novo documento, ou até mesmo na janelinha para passar e-mail. Ok? Então, voltando aqui. Aí, depois de hiperlink, nós temos aqui, por exemplo, o Word Art. Que o Word Art é só um texto animado, né? Então, o Word Art aqui seria só uma animação em texto. Na sequência aqui, também temos aqui, por exemplo, equação e símbolo, né? Equação, você usa geralmente quando você quer buscar alguma equação, só que a equação, muitas vezes, a equação é muito difícil de digitar no Word. Então, se for uma equação difícil, você tenta buscar algum modelo aqui, aí a que você quiser é só você pedir para adicionar aqui dentro e você editar os valores, né? Beleza? Então, esse aqui seria a equação. Temos também a opção de símbolo, né? Que aqui geralmente você busca algum símbolo que normalmente você não encontra no teclado, né? Então você pode inserir aqui qualquer símbolo, beleza? E agora, saindo aqui desse inserir, aqui nesse layout da página. Então aqui no layout da página, aqui é o principal aqui que nós temos, é esse recurso de configurar a página. Tá? Então você vai precisar lembrar que aqui no Word 2010, o recurso de configurar a página está localizado aqui em layout da página, né? Então aqui você pode configurar colunas, margem, né, tamanho da folha, essas coisas, né? Então essa aqui é a configuração do seu documento. E na sequência aqui nós temos na guia referências, esse comando inserir nota de rodapé. Porque inserir nota de rodapé é o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, ó, você quer comentar essa palavra editada. Então você pode clicar aqui na palavra editada e pedir para inserir uma nota de rodapé. Que ele coloca um número ali na palavra editada que você quer comentar e você comenta aqui embaixo, né? Então, se você quer comentar agora a palavra publicação, então clica ali na publicação e novamente nota de rodapé. Aí você comenta. Então, quando ele fala inserir nota de rodapé é quando você quer comentar algum trecho que está no documento, né? Só que o nota de rodapé vai aparecer apenas nessa página onde tem a palavra que você quer comentar, né? Ou o trecho que você quer comentar. Beleza? Então, esse aqui seria nota de rodapé, né? Agora vamos aqui na guia revisão, até porque nessa guia correspondências não tem recurso, tá? Que é interessante pra gente não. Mas na guia revisão, vamos destacar aqui como comandos principais, essa opção do ortografia e gramática, tá? Porque ortografia e gramática que é só o seu corretor, né? Então, para corrigir o documento, então você pode ir usando aqui o ortografia e gramática, né? E ainda aqui nessa guia revisão, tá, usar aqui esse controlar alterações. Galera, é o seguinte, esse controlar alterações, geralmente você usa quando você quer pegar o documento e passar para outra pessoa revisar esse documento, e quando o documento voltar, você quer saber o que a pessoa alterou, né? Então você pode chegar aqui, ó, clicar no controlar alterações. Pronto, ativou. Então o que você fizer aqui de alteração no documento, tipo, sublinhou, então ele vai colocar aqui ao lado, formatado sublinhado. Se você mudar a cor da fonte, ele vai colocar ali que foi mudada a cor ou o tamanho, e assim vai indo, né? Então, o que você faz de alteração, ele vai indicar aqui ao lado, através desse caixa de diálogo que foi feito no documento. Então, por isso que quando você vai passar um documento para ser revisado, geralmente você ativa esse recurso. Porque aí, quando o documento voltar, você sabe que a pessoa fez de alteração, né? E aí, quando esse documento retorna, você sabe que ela fez, e quando você vai nesse balãozinho e clica com o botão direito do mouse, aqui ele vai te dar a opção de aceitar ou rejeitar o que ela fez, né? Então, exemplo, se foi formatado aqui sublinhado e você aceitar, ó, então foi mantido sublinhado. Se aqui, ó, aqui foi mudado para fonte tamanho 26, né?
Então, se você clica ali com o botão direito e rejeita, então ele vai desfazer o 26. Então, esse controlar alterações é uma forma que você tem de modificar o documento e essas modificações ficarem sempre destacadas aqui ao lado, né? Através dessa caixa de diálogo. Então, lembrando que aqui na guia revisão, nós marcamos aqui esse controlar alterações, né? Beleza, então agora vamos aqui na guia exibição. Então, na guia exibição, temos que destacar aqui como comandos principais esse layout de impressão. Então, o layout de impressão, ele vai mostrar o documento nesse estilo aqui, ó. Como se fosse, então, um visualizar a impressão, né? Porque ele vai mostrar o seu documento realmente da mesma forma que ele vai ser impresso. Agora, o layout da web ele só vai mostrar o seu arquivo como se fosse um arquivo, um site, né? Como se fosse um site. Ó. Então, esse que é o layout da web. Então, de layout, nós precisamos destacar aqui, então, o layout de impressão, que é o seu documento como se fosse impresso, né? E o layout da web, que é como se ele estivesse realmente em um site. Tá? E ainda nessa guia de exibição, marcar aqui também a opção do zoom, né? Que é só para ampliar ou diminuir. E também aqui a opção de macros. Aí lembrando que macros, então, é quando você quer formatar o documento. Tá? Então, exemplo, você tem aqui um documento que você vai formatar. Deixa eu só desfazer o que eu fiz aqui de alteração. Então é o seguinte, ó, você quer formatar esse documento, mas a formatação que você vai usar aqui, você quer usar outras vezes também. Então é o seguinte, então antes de começar a formatar, você vai lá no macros, aqui no macros tem a opção de gravar macro. Então gravar, você escolhe aqui o nome, por exemplo, vamos escolher aqui o nome teste. Então eu vou gravar uma macro com o nome de teste. Então tudo que você efetuar agora no documento, vai ficar gravado, né? Então vamos selecionar logo tudo aqui. Então, tudo que você faz agora, tipo, configurar página, tamanho, essas coisas, tudo que você faz agora aqui dentro, tá? Tudo que você faz aqui, ó, ele tá gravando, né? Tudo que você fez está gravando. Da mesma forma, se você muda, sublinhado, negrito, centraliza, cor da fonte, então tudo que você faz ele está gravando, né? Então, se você já terminou o que você quer, então aqui embaixo na janela, você tem a opção de parar. Então você pode parar, e aí se você tiver um outro documento que você quer jogar essa mesma formatação para cá, então você pode voltar na mesma opção de macro, só que agora você não quer mais gravar, então agora você pede para exibir macros, né? Então exibir ele vai indicar o que você já tem de macro aqui, então é só você selecionar o que você quer e pedir para executar. Pronto, que ele vai executar então tudo o que você fez no documento, né? Então essa que é a ideia da opção de macros. Então macros tem a opção de gravar macro. Então gravar é quando você quer deixar, tá? Uma formatação do que você fez gravado aqui. E tem a opção de exibir, que ele vai exibir o que você já tem gravado e é só pedir para executar, que ele vai então fazer tudo, executar toda a ação que você efetuou, né? Então, ó, dentro de cada menu, tá? Então dentro de cada menu que você vai clicando, ele vai te dando uma lista de opções. Então o que nós fizemos aqui nesse momento foi destacar quais são os comandos principais de cada menu, ok? Então destacamos os principais comandos do menu arquivo, da mesma forma foi na página inicial, inserir e assim vai, né? E só mais uma coisa, galera, aqui acima desses menus, aqui nós temos a barra de título. Barra de título é toda essa barra onde tem o nome do arquivo e o nome do programa. Então essa que é a barra de título. Só que ao lado aqui da barra de título, nós temos essa área onde aparecem esses ícones, né? Esses ícones que aparecem aqui ao lado, quem vai escolher o que vai aparecer aqui ao lado é o próprio usuário, né? Então, qualquer ícone do programa, você pode adicionar nessa área aqui em cima. É porque essa barra aqui acima é o que ele chama de barra de acesso rápido. Então, barra de acesso rápido é que você coloca o ícone que você quiser, né? Então, se você quer adicionar ali em cima hiperlink, basta clicar com o botão direito do mouse aqui sobre ele e clicar na opção adicionar a barra de acesso rápido. Então, está aqui acima. Se você usa muito o justificar, então é a mesma coisa, botão direito do mouse, então aí você adiciona a barra de acesso rápido. Então qualquer ícone do programa, você pode adicionar aqui em cima, né? Da mesma forma remover. Então clica com o botão direito do mouse e tem a opção aqui de remover, ó, da barra de acesso rápido. Então botão esquerdo do mouse, opção de remover. Então aqui em cima, nessa barra de acesso rápido, quem vai montar essa área é o próprio usuário, né? Então o próprio usuário ele pode tanto adicionar ou remover, clicando ali com o botão direito do mouse, né? Então esses aí são os comandos principais de cada menu, tá? Que nós comentamos.
Agora é o seguinte, saindo aqui dessa tela, né? Saindo aqui dessa tela, agora vamos só encerrar aqui. Então é o seguinte, nós comentamos aqui cada comando, tá? De cada menu, tá? Então esses são os comandos principais, né? Os comandos que interessam pra gente, beleza? E comentamos então tanto menu quanto botões. Então encerrada aqui essa parte da nossa videoaula.